Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 2 de maio, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para esta segunda-feira a gente tem os mercados amanhecendo com um tom ligeiramente mais calmo após o feriado, prolongado aí que aconteceu nos últimos dias, o Dia do Trabalho. E esse movimento acontece em antecipação a uma semana que promete ser bastante agitada, já que nós teremos decisões importantes de política monetária, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, principalmente, e também na Europa, e depois da notícia sobre a venda de ativos do First Republic Bank no final de semana para o JP Morgan, uma alta de juros surpresa na Austrália, que pegou parte aí dos analistas aí de surpresa, ou seja, pessoal, o mercado começando aí bastante agitado no mês de maio. O mês de maio que tem aquele fantasma, sobre aquela velha frase, sell in May and go away, ou seja, venda em maio e vai fazer qualquer outra coisa a não ser investir em ações. Isso acontece diante aí do fato de que, historicamente, o desempenho entre os meses de maio e setembro é bem inferior ao desempenho das ações entre maio e outubro do que se comparado aos meses de novembro a abril. Tá? Então, vamos acompanhar aí se realmente isso irá ser tendência aí nos mercados globais agora no mês de maio. Antes de falar sobre o noticiário do dia, passando aqui para vocês um pouco das principais movimentações. A Bolsa de Xangai na China, ela permaneceu fechada, o feriado do Dia do Trabalho continua por lá. Em Hong Kong, nós tivemos uma alta de 0,20, Bolsa japonesa subindo 0,12. Na Europa, pessoal, a gente tem um movimento levemente negativo para a Bolsa de Londres, Bolsa francesa caindo 0,5%, Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,23%. Futuros norte-americanos, a maioria das bolsas por lá, então, seguem também em queda. S&P Futuro caindo 0,19%, Dow Jones queda de 0,22% e a Nasdaq próxima do 0 a 0. O VIX, que é aquele índice do medo, tem uma alta de 3,7% neste momento, mas mesmo assim segue numa região super tranquila, dos 16,68 pontos. Então, não acredito que hoje o mercado esteja temeroso. Tá? Obviamente que está em compasso de espera de eventos super importantes para essa semana, mas sem aquela aversão a risco. O dólar index DXY sobe 0,15 a 102,31 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1% a 3,53. Bitcoin caindo 1,8, quase 2%. Volta ali para o patamar dos 28 mil dólares a unidade. E olhando para a movimentação das commodities, temos mais um dia negativo para o petróleo, um dia levemente positivo para alguns metais industriais, mas já já eu falo um pouquinho mais sobre a movimentação das commodities. Pessoal, sobre os temas de hoje, tá? Como eu disse anteriormente, a gente teve o BC australiano, ele que levou as suas taxas de referência em 0,25 para 3,85. Ele que disse que a inflação continua muito alta e pode ser necessário aí um aperto maior. Isso levou a uma valorização do dólar australiano em cerca de 1%, ou seja, com títulos de renda fixa da Austrália mais atrativos, há uma tendência aí do fluxo de capitais migrar para lá. Esse movimento, pessoal, muitos podem se questionar, o que tem a ver o BC australiano com o resto do mundo? Pessoal, os BCs, os grandes BCs globais, eles se conversam. Você ter um Banco Central de um país desenvolvido dizendo que inflação ainda é um problema, pode contaminar, de certa maneira, aí, as decisões de outros bancos centrais. Em relação ao BC norte-americano, o Fed, a gente vai ter amanhã o FONC, o Comitê de Política Monetária. Existe uma aposta majoritária de que nós teremos um aumento de 0,25 nas taxas de juros nos Estados Unidos, ou seja, dado que isso não é novidade, o que resta aí saber para o mercado é como que o Fed vai se comportar, qual vai ser o tom do comunicado. Ele vai abrir espaço, continuar deixando aberto aí a porta para uma nova alta de juros, ele vai começar a reduzir, ele vai dizer que parou os juros, enfim, todas essas dúvidas serão tiradas amanhã. Por isso que amanhã acaba sendo aí um dia super importante, a super quarta-feira, tá? Com decisões aí do Banco Central norte-americano e também aqui no Brasil. A gente espera que o Copom mantenha, então, a taxa Selic em 13,75.
mas o mercado já estima que existe uma possibilidade de que a Selic caia aí a partir do segundo semestre deste ano, tá? E até atingir o patamar em torno dos 11% em 2024. Vamos acompanhar. Além da super quarta-feira, pessoal, na próxima sexta a gente tem o famoso payroll, que mostra os dados de trabalho sobre o mercado, os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Tá? Então, vejam que nós teremos aí uma semana super agitada e não por menos hoje, pessoal, a gente ainda tem o Jobs, que é um relatório de abertura de vagas de emprego nos Estados Unidos, pedidos às fábricas e de bens duráveis, tá? Ou seja, só para a gente concluir aqui, eu sei que eu já falei bastante, mas é uma semana mas super importante em termos de dados macroeconômicos. Queria falar um pouquinho também, pessoal, sobre a notícia envolvendo o First Republic Bank, ele que foi, entre aspas, comprado aí pelo JP Morgan. Essa ação, esse evento aconteceu no final de semana, essa ação aí que reduz um risco de cauda, né, de um evento bancário nos Estados Unidos no curto prazo. Contudo, pessoal, não tem jeito, tá? O mercado ele vai voltar sim as suas atenções aí para qual vai ser o próximo banco a ser comprado, né? Ou se nós teremos uma quebra de algum grande banco. O Banco Central norte-americano, que até o momento tem conseguido administrar bem essa crise, né, tentando suavizar esses maiores contágios, mas a gente não pode, pessoal, ignorar os efeitos secundários. Assim, pessoal, a gente segue com o cenário base de que mais cedo ou mais tarde esse aperto nas condições do mercado de crédito, decorrentes, né, desse medo, dessa desconfiança envolvendo o setor bancário nos Estados Unidos, quando a gente olha para os pequenos e médios bancos, vão afetar as condições financeiras. E isso, obviamente, que vai impactar e pode acelerar o processo de desaceleração do crescimento nos Estados Unidos aí nos próximos 6 meses, um ano, em que a gente tem, então, a probabilidade de recessão aumentando. Isso, pessoal, na minha opinião, é o que justifica, né, o fato de nós termos aí um movimento mais negativo para as commodities, principalmente o petróleo, tá? Com o mercado cada vez mais estimando, né, e colocando aí com maior probabilidade um cenário de recessão nos Estados Unidos, tá bom? Em relação aos metais industriais e o minério de ferro, a gente teve um dia levemente positivo, minério de ferro que segue de uma semana bastante negativa, olhando aí para a semana anterior, por conta, né, de desconfianças em relação ao setor imobiliário por lá, e acredito que o que impactou aí essa cotação do minério de ferro hoje em específico acaba sendo uma questão técnica e também olhando aí para o feriado que continua na China, o feriado do Dia do Trabalho. Beleza? Assim, pessoal, a gente encerra aqui a nossa primeira parte, falando sobre o noticiário internacional. Mais uma vez, destaque aí para essa semana, olhando para a temporada de balanços nos Estados Unidos, obviamente, a continuidade, e também sobre a agenda macroeconômica, super quarta-feira amanhã, e dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos na próxima sexta-feira. Beleza? Sobre o Brasil, a gente teve aí recentemente um anúncio de uma medida provisória que isentou aí o imposto de renda para pessoa física para quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.640. Essa que foi uma promessa aí do Lula na campanha. Porém, a gente teve aí um anúncio sobre uma tributação da renda auferida no exterior. O governo que espera então arrecadar cerca de 3,25 bilhões de reais neste ano com essas medidas que foram feitas, incluindo essa de última hora, essa medida sobre a renda oferida no exterior e que de certa maneira deve ter surpreendido aí o Congresso. Essa medida então que tem por objetivo compensar as perdas de receitas e também com a atualização do imposto de renda pessoa física na lei de diretrizes orçamentárias. Embora outras alternativas tenham sido discutidas, pessoal, é importante dizer que essa tributação de aplicações financeiras acabou sendo escolhida para fazer essa compensação e a falta de diálogo prévio com líderes partidários deve gerar, sim, muitas reações no Congresso, tornando incerto aí o destino dessa medida, se isso vai para frente ou não, o tema que deve gerar debates acirrados aí nos próximos dias. Então vamos acompanhar, pessoal, mas na minha opinião, mais uma vez, o governo batendo cabeça, querendo aí fazer as coisas na surdina, a minha impressão é que isso vai ter uma repercussão negativa. A gente também teve recentemente uma entrevista ao Globo News, o Gabriel Galípolo, ele que afirmou que o Brasil e a Argentina devem discutir a criação aí de uma linha de crédito para comércio entre os países.
A Argentina que está numa situação aí super delicada, né, e não é de hoje. A inflação daí batendo em variações anual, superando 100%. Ou seja, pessoal, vocês já sabem, né? Não tem como esperar que isso possa tirar algo positivo para o Brasil. Tá? E, obviamente, que vamos acompanhar aí as consequências desse evento. A gente tem expectativa de que hoje o Lula se reúna com Alberto Fernandes, presidente eleito aí da Argentina, mas que já disse que não pretende aí, se correr, né, por uma possível reeleição que acontece em outubro deste ano. Sobre o noticiário corporativo Brasil, não temos aí grandes novidades. A gente teve diversos anúncios de pagamento, né, de proventos, distribuição de dividendos, JCP. Então o mercado aí segue de olho na temporada de balanços que ganha mais tração nessa semana aqui no Brasil. Hoje, após o fechamento do mercado, a gente vai ter Arezzo, Carrefour, Copasa, Iguatemi, Transmissão Paulista, Marco Polo, Raia Drogasil e Vulcabras. Essas empresas que divulgam seus números referentes ao primeiro trimestre de 2023. Beleza? Bom, pessoal, então vamos acompanhar aí como vai se desenvolver nessa semana, novamente, uma semana super importante em termos de dados macroeconômicos. Amanhã, super quarta-feira, e, na minha opinião, mercado em compasso de espera dessas decisões que vão, sem sombra de dúvida, influenciar nas próximas movimentações do mercado. Segue no radar, né, o quão vai ser necessária uma política monetária contracionista para combater a inflação, ao mesmo tempo que o cenário de recessão nos Estados Unidos está cada vez aí mais próximo. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês, um ótimo início de semana, né, uma semana mais curtinha por conta do feriado ontem, e até mais. Valeu!